Olá, bem-vindo ao Mago da Física. Nessa aula, vou falar sobre força resultante. Você sabe o que é força resultante? Como é que a gente determina a força resultante? O que ela representa? Nessa aula a gente vai tirar essas dúvidas. Não vou determinar quantitativamente essa força resultante, porque ela é só determinada com operações vetoriais, e aí já é conteúdo de outras aulas, mas eu vou mostrar de uma forma simples por que eu preciso determinar essa força resultante e o que de fato ela representa na física, ok? Para isso, eu vou pegar as leis de Newton, que cobram a força resultante, para a gente ter noção do que a gente vai que vai procurar obter para tentar chegar a informações com relação às leis de Newton, por exemplo, tá certo? Pensemos primeiro a primeira lei, que é o princípio da inércia, e diz o seguinte: um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, MRU, se nenhuma força atuar sobre ele, isto é, se a força resultante sobre ele for nula. Ou seja, eu posso representar aqui, se força resultante for igual ao vetor nulo, zero, implica dizer que a velocidade desse corpo será constante. Velocidade é uma grandeza vetorial. Velocidade ser constante implica dizer que tanto o seu módulo quanto a direção e o sentido permanecem constantes. Só existe um tipo de movimento em que módulo, direção e sentido permanecem constantes, que é o movimento retilíneo uniforme. Uniforme porque o módulo permanece constante, retilíneo porque não muda a direção. A outra possibilidade de você ter uma velocidade constante é um corpo parado, cuja velocidade é zero e não muda, permanece zero. Então, se o corpo estiver parado e nenhuma força atuar sobre ele, ou a resultante de inúmeras forças atuarem sobre ele for zero, ele vai permanecer parado. Então, essas duas situações, repouso e MR1, certo? São situações de equilíbrio, mas de equilíbrio de translação, ok? Bom, passemos agora para a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. Já diz respeito ao seguinte: se essa força não for zero, ou seja, for diferente de zero, um corpo vai mudar a sua velocidade. Se vai mudar a sua velocidade, ele vai adquirir uma aceleração. Então, diz respeito à aplicação de uma aceleração em função da força que eu apliquei sobre esse corpo, ok? Então, vamos lá. Se a força resultante que atua sobre um corpo for diferente de zero, esse corpo irá adquirir uma aceleração que é inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, a força resultante igual a massa da aceleração, mas o mais correto de se escrever seria aceleração igual a força sobre massa, para mostrar essa inversão, essa questão de proporcionalidade inversa, ok? Mas nesse momento eu escrevi força resultante igual a massa da aceleração só porque é mais representativo, é mais fácil você se lembrar, certo, da segunda lei. Mas a gente vai voltar à segunda lei lá na frente, ok? Bom, nesse exemplo, eu vou colocar aqui um caixote sobre uma superfície, Não estou tentando representar algo que poderia estar muito bem aplicado ao nosso dia a dia. Um caixote sobre uma superfície. Colocando logo, desenhando as forças que estariam atuando sobre esse caixote, nós teríamos logo de cara a força gravitacional, que é a interação do caixote com o planeta Terra, O caixote sobre a superfície empurra a superfície para baixo, a superfície reage, empurrando o caixote para cima, com uma força que a gente chama de força normal, certo? Aí vamos imaginar que eu queira aplicar uma força F1 para a direita. No momento que eu tento aplicar a força F1 para a direita, surge uma força de atrito, que eu não desprezei o atrito. Imagine também uma situação em que tem alguém querendo puxar para essa direção, para cima, certo? Outro grupo querendo puxar em F3 e alguém exercendo uma força em F4. Então, na realidade, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forças atuando nesse exemplo aí, correto? Beleza. O resultado disso aí, eu não determinei quantitativamente, mas dá para a gente ter uma ideia, questões de tamanho dos vetores e alguma coisa relacionada às direções, decompor F2 para cá e para cá, certo? E aí eu fiz de tal forma que o resultado fosse esse. O resultado dessas 7 forças aplicadas fizesse com que esse caixote se movimentasse para a direita, ok? Beleza. Bom, então, o que é a força resultante? É a soma vetorial das 7 forças que estavam sobre esse caixote. E aí me dá uma força resultante. Perceba que essa força não está lá no caixote, não é uma oitava força do caixote, é uma representação do efeito que as 7 forças vão aplicar ao caixote, ok? E aí, lembrando que isso é uma soma vetorial, eu tenho que obedecer a questão de soma vetorial, regra do paralelogramo ou regra do polígono fechado, vai em consideração os ângulos, tá ok? Então, a regra do paralelogramo, por mais que você pense assim, são 7 forças, mas a regra do paralelogramo é de 2 em 2, você pode fazer essas duas, mais essas duas, mais essas duas, e até chegar
a força resultante no final. Ou a regra do polígono fechado, que você pode botar tudo de uma vez só. Então existem algumas regras de soma vetorial. Não estou levando em consideração isso. O que eu quero mostrar é o que é a força resultante. É a soma vetorial das forças que atuam naquele sistema. No caso, naquele caixote que a gente está representando. Ok? Bom, e aí eu represento tudo aquilo que está lá por uma única força, que vai dar o mesmo efeito. Certo? Então é como se fosse uma limpeza. Eu limpei aquela informação toda, cheia de força, para uma força vai produzir o mesmo efeito sobre aquele caixote. Ou seja, vai promover a mesma aceleração que aquele conjunto de 7 forças aplicadas em direções diferentes, com modo diferente e em sentidos diferentes também. Ok? Então, vou mostrar aqui, ó, essa situação original que a gente propôs como exemplo. 7 forças, né? E aqui é o resultado do cálculo da soma vetorial disso aí, mostrando que a força resultante foi dada com essa direção, com essa intensidade também para a direita, certo? Perceba que o resultado dos dois é similar, tá? Ou seja, é igual, provocando, né, nesse caso, a mesma aceleração, correto? Então vamos lá, vamos continuar. Aplicando a segunda lei, só para entender de onde é que vem a aceleração, tá ok? Um corpo de massa M, quando submetido a uma força resultante diferente de zero, não nula, fica submetido a uma aceleração que é inversamente proporcional à sua massa. Então, está aqui a equação que eu mostrei lá atrás, como F é igual a massa de aceleração, mas aqui é a forma mais clara. Por quê? Porque a força resultante é o que causa a aceleração, é o que provoca a aceleração. A aceleração é uma consequência da aplicação da força resultante. Eu não tenho aceleração sem força resultante. Então, eu tenho que aplicar uma força resultante diferente de zero. Ok? Beleza. Então, outra informação preciosa para a gente entender, que diz respeito a características vetoriais, é que força resultante é um vetor, aceleração é um vetor, certo? Grandeza vetorial, mas a massa é um número, certo? É um escalar. Só que a massa sempre será positiva, certo? Se esse número aqui é sempre positivo, tanto força resultante como aceleração terão sempre o mesmo sentido e a mesma direção. O módulo é fácil de determinar. Módulo aqui e o valor da massa ali que é positivo. Ok? Então, a aceleração que o corpo vai adquirir vai ter a mesma direção horizontal nesse caso e o mesmo sentido para a direita nesse caso específico. Okay? Obviamente o corpo estava parado, velocidade inicial igual a zero, e aí é claro que após aplicada a força resultante, ele é acelerado para a direita, porque a força resultante foi para a direita. Se eu for representar aqui, certo? Imagine que isso aqui é uma foto dele que passou aqui com o movimento, né, acelerado, tá? Nesse ponto aqui a velocidade V1 é diferente de zero. Justamente de V0 para V diferente de zero, certo? Houve uma aceleração. Por quê? Porque eu apliquei uma força resultante. Ok? Nenhuma dúvida fica aí, porque agora eu sei o que diz respeito à força resultante, o que ela de fato representa. Certo? Mas aí eu tenho uma pergunta. E se só tivesse uma única força aplicada? Porque eu lá coloquei 7, mas poderia ser 1000. Mas se só tiver só uma, não tem problema algum. A força resultante continua sendo a soma vetorial. A soma vetorial de 1 quer dizer então que ela é a própria força resultante. Ok? E aí eu vou para um exemplo simples e comum da gente, queda livre. O que é queda livre? Movimento, trajetória retilínea, vertical, certo? Em que é desprezada a resistência do ar. No nosso dia a dia é muito difícil, na verdade é quase impossível a gente criar um modelo, fazer experimentalmente queda livre, certo? No laboratório, a gente, se conseguir colocar vácuo em determinados locais, eu posso apresentar essa proposta. Mas no dia a dia, tentar fazer em sala de aula, por exemplo, um experimento de queda livre, né, é impossível, porque eu não consigo desprezar a resistência do ar. Mas basicamente, queda livre seria um corpo abandonado, numa certa altura H, por exemplo, né, submetido apenas, né, a força gravitacional, ou seja, tirando todas as forças dissipativas, no caso a força de resistência do ar. Então nesse caso aqui eu vou dar um exemplo como é que a gente poderia entender isso. Eu tenho uma plataforma aqui, com uma certa altura H, e aí eu coloco uma bola sobre essa plataforma. No momento que eu coloco essa bola nessa plataforma, se eu for desenhar as forças que atuam sobre essa bola, eu pego logo a força gravitacional, que é a força peso, a interação da bola com o planeta Terra, ok? Beleza. No momento que ela está aqui sendo puxada para baixo pelo planeta, você força a superfície aqui para baixo, a superfície reage, empurrando a bola para cima com uma força que a gente chama de força normal, ok? Bom, nesse caso aqui a bola está com a velocidade inicial igual a zero e vai permanecer igual a zero. Por quê? Porque a força resultante nesse caso aqui é zero. O P para baixo vai ter o mesmo módulo de N para cima, certo? E aí a gente recai na primeira lei de Newton,
sendo a força resultante igual a zero, permanecendo igual a zero, um corpo que estava parado permanecerá parado aí, certo? Indefinidamente, ok? Beleza. Aí, num segundo momento, né, já que a gente está trabalhando com queda livre, eu vou tirar essa plataformazinha daqui. Perceba que no momento que eu tiro a plataforma, a força normal, ó, vou repetir aqui. Tirei a plataforma, a força normal desaparece. Tirei a plataforma, a força normal desaparece, a força resultante passa a ser diferente de zero. Por quê? Porque a força resultante agora é só peso para baixo. Eu estou desprezando já a resistência do ar, né? Não estou levando em consideração a resistência do ar. Então, no momento, vamos repetir aqui. Tirei a plataforma, vai desaparecer N, a força resultante deixa de ser zero, passa a ser diferente de zero, e aí a bola cai. Cai acelerado, certo? Porque aí eu vou aplicar força resultante, segunda lei. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, ok? Aí vamos avaliar isso, porque aí tem outra coisa que vai implicar em cima dessa informação. Quer ver? Seguinte, qual é a força resultante que atua na bola? A gente já viu, só tem uma, então é a própria força-peso. Aquela que tinha 7, eu somei vetorialmente as 7. Só tem uma, ela é a própria força-peso, ok? Beleza. Bom, então se eu for determinar aqui, ó, força resultante é a força-peso. Como é que eu calculo a força resultante, segundo a lei de Newton? Massa vezes aceleração. Como é que eu calculo a força-peso? M vezes G. Que G é esse? G diz respeito ao que a gente chama do vetor campo gravitacional. É algo que depende da distância do centro da Terra até o ponto onde esse corpo está. O G não é aceleração, certo? O G diz respeito ao campo gravitacional terrestre. Peso é M vezes G, ok? Então vamos lá. M vezes A é igual a M vezes G. Se eu tenho M de um lado e M do outro, eu tenho que A é igual a G. Ora, eu estou dizendo então que o corpo vai estar submetido a uma aceleração A, que tem o mesmo valor de G. Será que é possível? A, que é a aceleração, e G, de respeito ao campo gravitacional, podem se igualar? São grandezas aparentemente distintas. Mas se a gente for analisar as unidades de medida de A e de G, certo? O que a gente tem? Vamos pensar em A e pensar em G. A é metro por segundo ao quadrado. G é Newton, certo? Por quilograma. Newton por quilograma, em princípio isso aqui é diferente. Só que se você prestar atenção em Newton, Newton é a unidade de força. Mas força, como é que a gente calcula? Massa vezes aceleração. Então, essa unidade de Newton pode ser escrita como sendo quilograma de massa, m por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, certo? Devido à aceleração, ok? Então, se eu tenho quilograma aqui de massa aqui embaixo, eu corto e vai ficar metro por segundo ao quadrado igual a metro por segundo ao quadrado. Obviamente, então A dimensionalmente igual a G. Ou seja, essas duas grandezas têm unidades iguais, certo? De forma diferente de se escrever, mas tem a mesma dimensão. Metro por segundo ao quadrado, ambas. Então eu posso, de fato, dizer que A é igual a G. Claro, então aqui eu levo para outra informação interessante. Quando a gente coloca, né, um corpo em queda livre, onde a força-peso atua, como essa força-peso é a força resultante, porque só é ela que atua, certo? Sobre a bola, e aí eu calculo o A como sendo massa vezes aceleração, certo? Eu estou dizendo que nesse caso aqui a aceleração pode ser considerada G. Então esse caso é o único caso em que G é de fato considerado como aceleração da gravidade. Por que eu falo isso e alerto sobre isso? Porque é muito comum, na verdade, o pessoal chama sempre o G de aceleração, mas veja que há um conflito quando você tem, por exemplo, um corpo sobre uma superfície, e aí você calcula o peso desse corpo sobre essa superfície, e diz que vai calcular o peso desse corpo como sendo massa vezes aceleração. Mas a aceleração não é a variação da velocidade? Como é que um corpo sobre uma superfície parado em repouso tem aceleração, se a velocidade não varia? Existe um conflito, porque eu estou usando a aceleração para um corpo parado. Então é muito interessante você já avaliar e pensar o G não como uma aceleração, porque a aceleração de G, sendo considerado G, está um caso muito especial. Olhe G como algo relacionado ao campo gravitacional, ao valor do vetor campo gravitacional, que depende da distância, por isso que o G varia de acordo com a altura que o corpo está presente. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, né, a ideia do que é a força resultante, né, por que eu preciso saber, conhecer a força resultante, qual a função de eu aplicar ela em algumas leis relacionadas às leis de Newton, por exemplo. Tá certo? Então,
Então fica aí a dica e a apresentação, espero que tenham gostado. E com relação a determinar a força resultante, né, quantitativamente, isso vai ser já uma próxima aula, ok? Então, opa, desculpa aí, passei para trás. Valeu aí, até a próxima aí, um abraço.